Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas. Olha, nós estamos aqui todos os dias em dois horários, em segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e 1h30 da tarde, falando de coisa boa, falando da Bíblia, da Palavra de Deus. E como é bom, hein, falar das coisas de Deus. Você já imaginou o quanto isso é agradável, querido? É muito bom, e é muito bom ter você aqui para que a gente possa fazer isso junto todos os dias. Seja bem-vindo aí, vem, avisa muita gente que está no ar o programa Em Frente. E ó, hoje nós vamos começar uma série aqui, vão ser 66 vídeos. Por que 66 vídeos? Porque a Bíblia tem 66 livros e nós vamos fazer um pequeno apanhado, um pequeno resumo, contando aí algumas coisas peculiares de cada livro da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Olha que oportunidade de ouro, hein? Aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vamos aqui junto então? Nós vamos começar, é claro, pelo livro do Gênesis. O livro do Gênesis. O livro do Gênesis, na ordem bíblica, ele é o número 1, porque ele é o primeiro. A palavra grega Gênese significa princípio ou começo. E foi dado este nome em grego, embora o livro tenha sido escrito em hebraico. O livro do Gênesis tem 50 capítulos ao todo. São 50 capítulos e ele está dentro daquele conjunto de livros que a gente chama de livros históricos ou, muito melhor, livros da lei. Porque ele também conta a história do povo de Deus, mas ele está classificado no Pentateuco, que são os 5 livros da lei. Ele foi escrito, querido, em 1430 a.C., aproximadamente, durante o período do Êxodo. Aquele período em que o povo de Israel estava escravizado lá no Egito. Esse livro, ele descreve um período de 2.200 anos, de coisas e fatos que aconteceram entre 4004 e 1805 a.C. É muito tempo de história. O autor deste livro é o Moisés. Bom, esse livro, que é o primeiro livro da Bíblia, ele registra coisas importantíssimas para nós, como, por exemplo, a criação e também o dilúvio. Querido, essa história que o Gênesis relata, ela aconteceu então entre os anos de 4000 a.C. e 1800 a.C. E ele conta das gerações desde Adão e vai até a história de José, que lá ainda no capítulo 50 de Gênesis nós estamos ouvindo falar do José. Bom, esse livro ele fala das maravilhas de Deus, dos seus milagres, de coisas surpreendentes, mas também falam desde lá das provações, das tribulações e da persistência que homens e mulheres tiveram que ter para resistir e guardar a sua fé. Isso tudo serve de exemplo para nós também. Não importa se a gente está lá no começo ou se nós estamos já no fim das coisas. O importante é manter a fé e persistir, porque Deus nos dará vitória em nome de Jesus. Bom, lembra que eu disse, são 50 livros e 50 capítulos, dentro do livro de Gênesis. E dentre estes 50 capítulos nós temos uma divisão de história, entre os capítulos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente vai ter a história da criação do planeta, de todas as coisas da natureza. Nós vamos ter também, principalmente, claro, a criação do ser humano, do homem e da mulher. Depois nós teremos entre esses capítulos a história do dilúvio e também a construção da Torre de Babel. Bom, entre Gênesis 1 e Gênesis 11 a gente vê o nascimento do homem, a sua queda de muitas maneiras. Aí a partir dali a gente vê que infelizmente o ser humano se afasta de Deus e não vive tão bem quanto poderia. Bom, uma segunda coisa a ser dita está registrada entre os capítulos 12 a 25 do livro do Gênesis, que é a vida do patriarca Abraão. Abraão e Sara, então Abrão e Sarai, eles saem de Harã, que era a terra natal de Abraão, para irem à terra prometida, a terra que Deus designou para Abrão. Neste meio do caminho, eles acabam parando um tempo no Egito, dada uma grande fome que acontece na sua época.
Ainda aí, neste período também, Ló, que era sobrinho de Abraão, acaba se separando do seu tio e construindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Aliás, as cidades já estavam construídas, ele passa a viver ali com a sua família e o Senhor faz uma promessa para Abraão a seguir, de que ele seria o formador de uma grande nação. Bom, a terceira fase, que vai do capítulo 25 ao capítulo 27, conta-nos a história do filho de Abraão, o Isaque. Isaque é chamado de o filho da promessa, já que Abraão não podia ter filhos, nem a sua mulher, os dois eram estéreis, receberam uma promessa de Deus que dizia: vocês terão um filho, nem que seja na velhice de vocês. E realmente, queridos, Sara com 90 anos e o Abraão com 100 anos de idade tiveram o Isaque, que é o chamado filho da promessa. O Isaque foi um verdadeiro milagre. A seguir a gente tem no meio desse caminho aí uma história na qual Deus pede a Abraão a entrega de Isaque. E Abraão obedece, porque tinha muita fé em Deus, e vai sacrificá-lo. E no meio do caminho Deus diz: não faça isso, porque o Senhor proverá para si um cordeiro. A famosa expressão Jeová Jirê está aí nestes capítulos, que quer dizer Deus proverá. Ainda dentro desses capítulos nós encontramos já o Isaque com 40 anos de idade, a sua mãe falece, e como consolo, porque a Bíblia fala que Deus não nos dá uma prova maior do que aquela que possamos suportar, ele se encontra com Rebeca, que será a sua esposa, e nisso ele é consolado. Na quarta fase do livro do Gênesis nós encontramos a vida de Jacó. A história de Jacó vai do capítulo 25 até o capítulo 36 do livro do Gênesis. A Rebeca, a esposa do Isaque, ela tem 2 filhos. Também era estéril a Rebeca. E o Isaque ora por sua esposa, que 20 anos depois do início das suas orações, eles se casaram, ele tinha 40 anos de idade. E quando ela engravidou, ele estava com 60 anos. Portanto, 20 anos se passaram até que o Isaque e a Rebeca pudessem ter filhos. E já na primeira gravidez, eles tiveram gêmeos, o Esaú e o Jacó. O Jacó, ele é, vamos dizer até pelo próprio nome, um trapaceiro, e ele rouba do irmão Esaú, o mais velho, o seu direito à primogenitura. E por causa disso, o Esaú, ele acaba ameaçando Jacó de morte, e sob orientação de Rebeca, Jacó foge para a terra do seu irmão Labão. E neste caminho, ele se encontra com Raquel, por quem ele se apaixona, pede a Raquel em casamento ao Labão, que exige que ele trabalhe para tê-la em casamento. Ele trabalha, portanto, 14 anos, 7 anos numa primeira fase, casa-se com a irmã dela Lia, para que depois, enfim, possa também ter a sua esposa, a Raquel. Também o Jacó, ele tem 12 filhos. E o seu nome durante esse processo é mudado de Jacó para Israel, devido ao encontro que Jacó tem com Deus. Bom, Gênesis ainda, do capítulo 37 ao 50, nós estamos na quinta e última parte, no quinto e último bloco do livro do Gênesis, que vai nos contar a vida e a história de José. O José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana que ele passou. Ele então se torna ali um escravo no Egito, na casa do Potifar. Mas o Senhor era com ele desde sempre, de tal maneira que, por conta da interpretação de sonhos, dom dado por Deus a José, ele acaba interpretando dons, ou melhor, interpretando sonhos, usando o dom que o faraó teve. E por conta disso, o faraó o estabelece como o administrador do Egito, só perdendo para o próprio faraó em poder e autoridade. Ele ali se casa, e no meio do período em que ele está ali, no tempo em que ele está ali, o sonho do faraó acontece. E o sonho dizia que haveria um tempo de grande escassez e fome. Neste período, a família de Jacó, pai de José, junto com os irmãos que haviam vendido José, são obrigados a irem ao Egito para poder comprar comida. E ali se dá o grande desfecho da história, aonde José se dá a conhecer a seus irmãos, e eles assim vão seguir a história rumo à entrada e permanência na promessa de Deus, a terra prometida. Tá aí
Olha, em pouco tempo aqui, nós estamos te falando a respeito do livro de Gênesis. Fizemos para você aqui um resumo, te falamos algumas coisas interessantes, de datação, de autoria. Querido, é isso aí. E a partir daqui, agora nós vamos falar do Êxodo, do Levítico, Números até o Apocalipse. Se você quer saber mais a respeito disso, você pode acessar as nossas redes sociais. Esses estudos serão postados lá no Facebook, basta ir lá e curtir a página Em Frente Responde. Vai lá no Instagram também e segue Em Frente Responde. Vai também lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. Vai ser bem legal você acompanhar com a gente, tá bom? Caso você tenha uma dúvida, quer pedir oração, algum esclarecimento de alguma coisa, pode entrar em contato no WhatsApp 439-9147-5007. Este é o WhatsApp do Em Frente. Querido, que alegria em ter você aqui. Que Deus te abençoe demais, poderosamente. Não perca os próximos vídeos em que nós estaremos falando a respeito dos outros livros da Bíblia. Deus te abençoe demais. Olha aqui, ó, eu te amo em Jesus. Tchau. As histórias da Bíblia são como uma fonte que jorra inspiração e ensinamento para qualquer estação da vida. Há milhares de anos, na época do rei Davi, uma mulher se levantou no meio do seu luto. Seu nome era Rispa. Ao perder seus 2 filhos, se viu diante de uma grande decisão: desistir da vida ou encontrar honra em meio à morte. Uma palavra forte para os dias de hoje, que nos fará sentir o amor que enxuga todas as lágrimas dos nossos olhos. Rispa recebeu o conforto para sua alma, e essa história hoje pode inspirar as famílias da nossa geração. Ainda que venha o mal, a morte e o luto, todavia nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação.